Boa noite. Hoje falarei sobre o tema chamado Os Sete Corpos. Bom, nas videoaulas anteriores comentei sobre as dimensões, as 7 dimensões. Nós, como almas, consciências que saímos do absoluto, como almas, somos imortais. Estamos muito mais além da matéria física, da matéria energética também. A alma é superior. Perdão. A alma é superior à energia. A alma é luz. Ou talvez mais além da luz. Enfim, para que a alma possa se manifestar nas várias dimensões existentes na natureza, ela precisa dos corpos. Ela precisa de veículos por onde se expressar. E esses veículos serão o assunto da nossa videoaula de hoje. Comecemos então pelo veículo físico, que é o veículo que conhecemos. Veículo de matéria orgânica, celular. Pelo qual nos expressamos no mundo físico, mundo tridimensional, né? Possuímos também o corpo vital, o corpo etérico, que fica na 4ª dimensão da natureza. É o veículo que dá sustentação a esse corpo físico, que dá calor, dá energia, que absorve a luz e a energia solar e transfere para o corpo físico, sustenta a vida nesse corpo físico. O corpo astral, que eu já citei também, que é o corpo que habita, um dos corpos que habita a 5ª dimensão da natureza, o 5º plano, o plano astral, que é o corpo dos desejos, chamado de Eidolon, dentro do ocultismo. Temos o corpo mental, que também habita o plano astral, a 5ª dimensão. Aonde são formados as nossas ideias, os nossos pensamentos. O corpo causal, que habita a 6ª dimensão, que é por onde a nossa consciência mais consegue se expressar. É uma dimensão onde o ego, os defeitos, aquilo que temos de mal, não consegue habitar, não entra. E temos o corpo búdico, que também está na 6ª dimensão, que falaremos um pouquinho sobre ele. E o corpo átmico. Esse sim está na 7ª dimensão. Atman, o íntimo. Bom, é dito
dentro da tradição gnóstica ensinada por Samael Aun Weor, que corpo físico nós possuímos, sabemos que temos, enfim, é o nosso corpo que nós conhecemos e habita o mundo tridimensional. É um corpo que está bem formado, a natureza nos deu ele de presente, bem constituído, com órgãos, com os 5 centros, ou melhor, com os 5 sentidos bem desenvolvidos, né? É dito também que nós tínhamos 12 sentidos, né? Mas a gente perdeu boa parte dele ao longo da evolução terrestre e com os nossos erros, com os nossos karmas, por causa do ego ou dos egos que possuímos, fomos perdendo esses sentidos. E acabou sobrando apenas os 5 sentidos básicos: olfato, audição, paladar, tato. E os sentidos extras que perdemos, alguns a gente pode enumerá-los: clarividência, clareaudiência, telepatia, enfim. Mas, para quem trilha o caminho da autorrealização íntima do ser, ele precisa reorganizar, equilibrar esse corpo físico, equilibrar as suas energias. Então ele precisa fazer um trabalho sobre a sua psique para que isso gere um equilíbrio no corpo físico, né? Poderíamos até afirmar que esse corpo físico que nós perdão, desculpe, que esse corpo físico que possuímos, que a natureza nos deu de presente, com a colaboração dos nossos pais, que ele é um corpo físico lunar, fazendo usando, aliás, o Sol e a Lua como referência de forças positivas e negativas. Sol como algo positivo, superior, e Lua como algo negativo, inferior. Ou algo que está ainda incompleto. Melhor. E temos que organizar, tornar esse corpo físico de lunar para solar, equilibrá-lo, torná-lo positivo. Temos também então o corpo vital, que eu já citei, que é o corpo etérico, também chamado. É a mesma coisa. Esse corpo etérico que habita o mundo tetradimensional, porém ele faz parte do mundo físico, porque ele gera o calor, é a eletricidade, é o magnetismo que possuímos. Então, podemos dizer que esse corpo energético chamado corpo vital
ele está entre o físico, entre a terceira e a quarta dimensão. Ele habita a quarta dimensão, mas ele faz essa... É como se ele fosse a seção superior do corpo físico. Ele faz parte do corpo físico. Tanto é que quando o corpo físico morre, esse corpo vital, esse corpo etérico morre também. Não na mesma hora em que o corpo físico morre, mas muito próximo disso ele vai se desintegrando. Conforme o corpo físico vai se desintegrando, o corpo etérico se desintegra também. Mas esse corpo etérico que possuímos, apesar de todas as suas capacidades, ele ainda é considerado um corpo lunar. E através do trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência, tornaremos esse corpo solar. A partir desse momento em que o corpo etérico torna-se solar, equilibrado, organizado, poderemos ter acesso a todas as partes, a todos os rincões do plano etérico, da quarta dimensão. Continuando, a gente tem então o corpo astral, também chamado de corpo de desejos. É da onde provém os nossos desejos, as nossas emoções, melhor dizendo. Corpo emotivo, poderíamos chamá-lo. A natureza também nos deu esse corpo. Só ele não está completamente organizado, formado. Ele ainda é lunar, é fantasmagórico. Podemos dizer que é uma semente de um corpo astral. Ele nos traz muitas capacidades, claro. Né? Nossas emoções provêm desse corpo. Os chakras ou chakras, tão comentado hoje em movimentos esotéricos, em grupos esotéricos, né? Inclusive tem pessoas que fazem terapias reorganizando os chakras. Eles radicam no corpo astral. E esse corpo precisa ser transformado em corpo solar. Então a gente possui um corpo lunar, astral lunar, corpo de desejo lunar, com um trabalho de autorrealização. Também iremos pouco a pouco transformá-lo, esse corpo que é lunar, que no momento habita regiões ainda inferiores do mundo astral. Podemos dizer que o nosso corpo astral lunar habita a parte chamada de limbo no plano astral, que algumas religiões chamam de antessala do inferno. É um nome estranho, mas é verdade. Que é o primeiro círculo infradimensional. É a primeira seção dos infernos atômicos da natureza. E que no mundo astral
Tem, tem subdivisões superiores. Já posso falar o seguinte: cada dimensão dessas, isso que a gente menciona, dimensão astral, dimensão o tempo, né, que é a quarta dimensão, e a sexta dimensão, a sétima, enfim, se divide em sete partes, melhor dizendo. Cada dimensão divide-se em sete partes. Então, a quinta dimensão, ela tem sete divisões básicas: três superiores e três inferiores, e uma que fica no meio termo. Esse conhecimento é antigo, ele era passado na escola chamada teosofia. Eles diziam então que cada dimensão básica, dentro de cada uma delas, também se dividia em sete partes. Mas enfim, então, só para a gente entender que quando a gente fabrica o corpo astral solar através dos três fatores de revolução da consciência, principalmente do segundo fator, que é o fator nascimento, teremos acesso às partes superiores do mundo astral. Teremos acesso a templos, teremos acesso a mestres, a anjos, arcanjos, que habitam essas regiões superiores do mundo astral. Mesma coisa acontece com o corpo mental, que é um corpo que a natureza nos deu de presente, né? Que não tivemos que nos esforçarmos muito para adquirirmos. A não ser aquele sofrimento, aquele esforço básico que se passa através das várias reencarnações e das várias rondas ou das várias voltas pela roda do Sansara, né, como mineral, como animal, vegetal e humano. E esse corpo mental, ele acaba que ainda não está incompleto, ainda não está completo. Ele ainda é um corpo básico, é uma semente de corpo, vamos dizer assim. É lunar, é um fantasma, como dizem, ou como diz o conhecimento gnóstico, os livros do Mestre Samael, né? Então, as pessoas que têm clarividência, que são médiums, né? Muitas vezes dizem que veem fantasmas e que esses fantasmas têm um aspecto vaporoso, uma luminosidade mais acinzentada. Isso já demonstra o quanto esses nossos corpos ainda são fraquinhos, né? Porque quem tem o corpo astral solar, esse corpo tem uma luminosidade, um calor gigantescos. Não tem a coloração acinzentada, bem pelo contrário, parecem sóis. Né? Quem tem corpo astral solar é visto por quem não tem corpo astral solar como se um anjo estivesse presente. E não deixa de ser, porque aquele que conseguiu formar um corpo astral solar
já está no caminho de se tornar um anjo. Se ele não desistir na metade, se ele não desistir no meio do caminho, claro. Mas ele está bem adiantado no trabalho para a autorrealização. Então, o corpo mental precisa ser fabricado também. O que nós temos de corpo mental ainda é lunar. E esses 4 corpos que citei, corpo físico, corpo vital, corpo astral e corpo causal, perdão, eu vou repetir, corpo físico, corpo etérico, vital, corpo astral e corpo mental, são chamados como os 4 corpos de pecado. Por quê? Porque através deles é que o ego, os 97% de defeitos que possuímos, se expressam. Quando criamos, através dos nossos erros, esses defeitos, eles são criados no mundo mental, no mundo astral, na parte psíquica que possuímos, e através dessas 2 dimensões, eles atuam dentro dos corpos lunares que possuímos, através de pensamentos, emoções, e essas emoções se transferem para o corpo etérico, né, corpo vital e físico. E atuamos no mundo físico de forma equivocada e errada. E fazemos maldades tanto para as pessoas quanto para nós mesmos. E isto é por isso, na verdade, que se chama os 4 corpos de pecado. Tá. Podemos falar agora do 6º corpo, que é chamado de corpo causal. Ele habita a 6ª dimensão da natureza. E na 6ª dimensão, o ego, os defeitos, os agregados psíquicos, nome que vem do budismo, agregados psíquicos, algo que se agrega, que não é naturalmente nosso. É nosso porque nós criamos, claro, mas que não é divino, não é realmente parte da alma. Agregados psíquicos. Bom, na 6ª dimensão, então, a gente, para se manifestar nesse mundo da 6ª dimensão, que é o mundo onde foi chamado de mundo das causas naturais, tudo que existe dali para baixo começa na 6ª dimensão. Vamos dizer assim que o projeto de tudo que existe é criado no mundo da 6ª dimensão. Há um mundo onde tudo foi projetado. Por isso que usa-se o termo mundo causal, que é o mundo da causa. E nesse mundo, nesse plano, nessa dimensão, nessa 6ª dimensão, é a dimensão onde a nossa alma habita, a nossa consciência. Podemos dizer melhor a nossa essência, porque a consciência ainda não está desperta. Nós ainda somos essências, que ainda não despertamos, não nos transformamos em consciência. A palavra consciência já pressupõe algo que conhece a si mesmo.
e ainda não nos autoconhecemos plenamente. Então somos essências, habitantes da sexta dimensão, do mundo causal. E esse mundo e para que essa essência consiga se expressar plenamente no mundo causal, ela precisa de um veículo. E esse veículo tem que ser fabricado com os 3 fatores de revolução da consciência, né, que eu já citei, que é o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade. Morrer é eliminar o ego, né, ou os defeitos psicológicos. Nascer é um trabalho com a sexualidade, a magia sexual, que falaremos em videoaulas futuras. E o sacrifício pela humanidade é o divulgar, facilitar para que outras pessoas recebam o ensinamento, recebam o conhecimento dos 3 fatores, né, que recebam a doutrina gnóstica. Então, o ideal seria que a consciência ou a essência se expressasse e não o ego. Ou seja, a essência deveria controlar os nossos corpos inferiores, né? Porque do mundo astral para, perdão, do plano causal para cima, da sexta dimensão, se encontram nossas partes superiores, nossos corpos superiores. E da sexta para baixo, aliás, da quinta para baixo, estão nossos corpos inferiores, né? Inferiores enquanto eles estejam controlados pelo ego, pelos defeitos. Pelo ego da luxúria, da preguiça, da gula, da vaidade, do orgulho e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente conseguir criar o corpo astral solar, desculpe, o corpo causal solar, aí podemos dizer que seremos verdadeiros Budas, né? A nossa consciência, as nossas partes superiores, nosso Pai interno, nossa Mãe Divina, conseguiriam se expressar mais fortemente através de nós. Temos então um sétimo corpo a estudarmos, que é... Não, tô me equivocando. Temos um sexto corpo, que habita também a sexta dimensão, que é chamado de corpo búdico. De certa forma, nós possuímos esse corpo búdico já, porém, ele não consegue se expressar através de nós, porque nós não estamos preparados para isso, não criamos os corpos solares anteriores, e esse corpo búdico é parte daquilo que a gente conhece como Mãe Divina. Só que através do trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência, daremos muito mais força, muito mais luminosidade para esse corpo, para essa parte de nós mesmos, que é o corpo búdico, por onde a nossa Mãe Divina
expressa e se conecta através dos outros corpos para expressar a sua intuição através e no corpo físico, na dimensão física. Temos também o sétimo corpo, que habita, aí sim, a sétima dimensão da natureza. Esse é o íntimo, Atman. Esse é o nosso Pai. É o Deus que habita no nosso interior. E já possuímos esse corpo. Porém, ele não está totalmente forte. E através dos 3 fatores de revolução da consciência, iremos fortalecer esse corpo, ao qual nosso Pai interno, nosso Deus interno, nosso íntimo, nosso verdadeiro espírito irá se manifestar em todas as outras dimensões abaixo dele, até atingir o físico. O dia que atingirmos essas alturas, seremos verdadeiros mestres. Seremos muito sábios e conheceremos a natureza quase que como um todo. Então, é só através da autorrealização íntima do ser que se adquire através dos 3 fatores de revolução da consciência que conheceremos essas dimensões superiores, né? Então, todos os corpos que possuímos até então são lunares. Ainda são sementes que precisam germinar. Temos que transformar o corpo físico de lunar em solar, que é o primeiro, corpo etérico em lunar para corpo etérico solar, o corpo astral em corpo astral lunar, de corpo astral lunar para corpo astral solar, o corpo mental, de corpo mental lunar para corpo mental solar, o corpo causal, que é o 6º corpo, o corpo causal, 6º corpo, de corpo lunar em corpo solar, o corpo búdico em corpo búdico solar, e o íntimo, o corpo átmico, melhor dizendo, em corpo átmico solar. Essa é a ordem. Vou repetir novamente. São todos corpos lunares. Temos que transformá-los em solares, em luzes. Né? Nossos corpos são todos ainda fantasmas. Se conseguimos um desdobramento astral consciente com o corpo lunar, imagine o que poderíamos fazer quando ele se transformasse em corpo solar. Né? Por isso que os grandes mestres são tão poderosos, porque eles têm acesso a rincões da natureza que nós ainda não possuímos. Eles trabalharam muito, fizeram um esforço gigantesco, e esse esforço é um esforço que tem que ser feito durante toda a vida,
em alguns casos até mais de uma vida. Até alguns mestres levam uma, duas ou três reencarnações para conseguir erguer esses corpos solares, construí-los, para fazer com que a sua parte mais divina, né, a consciência, o pai, a mãe, aquilo que temos de mais sagrado se expresse fisicamente. Então temos realmente que trabalhar com os três fatores. Não há outro caminho. Temos que construir corpo físico solar, corpo etérico solar, corpo astral solar, corpo mental solar, corpo causal solar, corpo búdico solar e corpo átmico solar. Essa é a obrigação de quem quer realmente sair da roda do samsara. Quem conseguiu a fabricação desses 7 corpos, ele escapa da roda do samsara, da roda das reencarnações. Essa pessoa passa a não mais cometer karmas. Então, ela vai passar a ser regida por leis superiores. Ela vai ter o poder de escolha entre reencarnar em determinado lugar, em determinada família, com determinada condição financeira, enfim. Ela é um Buda, é um anjo, então ela pode escolher. Ela realmente reencarna, que é o termo usado pelos espíritas, principalmente reencarnação, pressupõe poder de escolha, escolher aonde eu quero nascer. Só uma pessoa com todos esses corpos criados realmente consegue escolher, tem essa liberdade. Porque para chegar a essas alturas, essa pessoa terá que eliminar boa parte do seu ego, quase todo o seu ego, todos os seus defeitos, que são milhares e milhares, e despertado bastante, mas bastante mesmo, da sua consciência, da essência que está aprisionada dentro desses egos. Que a essência, enquanto essência, ela é inocente. Ela pode ser pura, pode ser maravilhosa, luminosa, porém, enquanto ela não olhar para dentro de si, ela não se conhecerá. E sabemos que para isso acontecer, ela tem que praticar muita meditação. Nós, para nos autoconhecermos, temos que exercitar a capacidade de meditar. Meditar para atingir o êxtase. Quando atingirmos o êxtase, o samadhi, nos autoconhecemos. E quanto mais essa prática é feita, mais nos autoconhecemos, sempre mais. Por isso que os grandes mestres, os grandes sábios meditam tanto, né? O objetivo é despertar cada vez mais essa consciência.
essa essência, melhor dizendo. Primeiramente temos que libertar ela, eliminar a casca, destruir o ego que engarrafa essa essência. Após isso, em continuação, transformar essa essência liberta em consciência através da meditação. E com a criação desses corpos, então essa essência conseguirá se expressar com força total nessas dimensões, tendo capacidades enormes. Bom, acredito que por enquanto é só. Talvez em aulas seguintes falarei mais sobre os 7 corpos, né? Boa noite. Paz inverencial.